Eita glória! Paz do Senhor Jesus a todos vocês que são meus seguidores, todo aquele que está vindo agora, neste momento, está vendo esse vídeo aí. Que Deus abençoe você, muitíssimo, não só você, mas toda a tua família, na graça salvadora, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu para perdoar os nossos pecados. Ali aquele sacrifício vivo, santo, agradável ali na cruz do Calvário, em favor da minha vida, em favor da sua vida, para que pela misericórdia do Senhor nós possamos alcançar a salvação a todo aquele que nele crê e confessa Jesus Cristo como seu único Salvador. Essa é a nossa missão aqui na terra, de anunciar a palavra do Senhor. E desde já eu peço que você compartilhe, dê seu joinha, e se passar de 10 minutos aí no qual você terá essa pregação completa no canal de YouTube. Você vai lá e põe lá João Batista, a pregação Desperta Tu que Dorme, que você vai encontrar o meu canal ali no canal de YouTube, aonde eu gosto de trazer mensagens de salvação, mensagem de esperança, mensagem de perseverança, para que nós possamos nesses últimos dias dessa geração, que eu creio que essa é a última geração, eu creio. Não é obrigado você acreditar, mas eu creio pelo que está acontecendo no mundo inteiro, na vida social, sentimental, na área social, também na área religiosa, que Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu convido a você a fazer parte da família de Deus, para você possa entrar ali na glória, novo céu, nova terra, que está preparado para aqueles que crêem. Jesus diz que bem-aventurados os olhos que não me viram, mas creram. Então nós somos chamados de bem-aventurados, porque nós não viram Jesus como os discípulos viram, aquela multidão, mas nós cremos que ele morreu ali na cruz do Calvário, e aquela cruz está vazia. Foi sepultado ali naquele túmulo, e aquele túmulo também está vazio. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou, destruindo ali a morte e nos dando vitória. A morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui uma passagem, eu não vou ler ela porque ela é muito grande, mas aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 13, antes de Jesus, a última ceia que Jesus estava ali ministrando, que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então Jesus ele teve um amor tão grande que ele amou os seus e amou até o fim. E acabada ali a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, os filhos de Simão, que o traísse. E Jesus, sabendo que ali tinha um daqueles que ia trair, e Jesus chamou ele de amigo. Então veja aí o amor que Jesus tem. Eu garanto, se fosse nós que tivesse um no nosso meio, que estava com a intenção de nos trair, nós soubesse, eu tenho certeza que nós ia odiar, que nós ia expulsar o traidor no meio de nós, mas Jesus não fez isso. Jesus amou e amou até o fim. E aqui conta então que Jesus, então, ao lavar os pés de Jesus, um ato comovente que Jesus havia lavado os pés dos discípulos, teve um lugar ali, naquela última noite da vida, sua vida terrena, ele demonstrou ao seu discípulo quanto ele amava. Ali Jesus estava para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz, ele estava ali comunicando aos seus discípulos a verdade, e ele estava chamando para servir uns aos outros com humildade, com amor. Então Jesus mostrou para eles lavar os pés, é uma purificação espiritual do pecado mediante a cruz. Sem a purificação ninguém pertence a Cristo, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então Jesus ali, na última ceia, os discípulos estavam ali comendo, bebendo, se alegrando, conversando, Então Jesus, a prática do lava-pés era obrigatório, porém ele era dado ao servo menor de calão, que era o criado. Então, veja bem, meus irmãos, o quanto Jesus mostrou o seu carinho
Então, meus irmãos amados, deu uma pausinha aí que foi atender ali no portão, alguém batendo ali. Então, meus irmãos amados, que Jesus demonstrou para os seus discípulos que era dada, né, ali na tradição ali, que o servo menor de Calão, que era criado, né, só que os discípulos ali eram obrigados, né, o que era o servo menor a lavar os pés do criado, né. Só que os discípulos não andavam com os criados. Isso significa que nenhum deles ousou se levantar. Nenhum deles para fazer aquilo que um escravo deveria fazer. E Jesus mostrou o seu amor. Ele deixou de servir, ele deixou de ser servido para servir. Então Jesus põe de pé diante deles, coloca uma toalha ali na cintura, enche a bacia com água e se curva diante deles para lavar os seus pés. Então essa cena emblemática, irmãos, um ser tão grande que era Jesus, que deixou o trono, deixou ali o paraíso celestial, um ser tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem tão grandes. Agora imagina o Criador do mundo se curvar diante de pecadores, de cobradores de impostos, até aquele que ia traí-lo, que Jesus sabia que ia ser traído por Judas. Só que a lição era clara, irmão. Aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. Gente grande de verdade sempre se vê como pequeno. Por isso Deus faz crescer ainda mais. Mas só que tem gente pequeno se acha grande demais. Só que o Evangelho de Jesus Cristo é esse. Se quiser subir, tem que descer do seu orgulho, tem que descer da sua arrogância. E se quiser ser exaltado, tem que se humilhar. E Jesus mostrou isso para os seus discípulos. Até diante de um traidor, Jesus mostrou o seu amor. E hoje nós vivemos numa sociedade que tem pessoas que se acham mais que as outras, se acha grande demais. Só que Jesus aqui deu uma lição. O Evangelho do Senhor nos dá uma lição. Se quiser subir, tem que descer. Se quiser ser exaltado, tem que se humilhar. Então Deus tem dois princípios, propósito ao instruir o lava-pés. Renovar a nossa fé no sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, purificando assim os nossos pecados, desenvolver em nós uma humildade de Cristo. Quando nós lavamos os pés dos nossos irmãos, estamos dizendo-lhe que não somos maior do que ele. E por fim, para nós, esse ato simboliza o nosso papel no corpo de Cristo, mostrando a importância de servir uns aos outros com humildade e amor. Se nós realizar essa tarefa em nós, com humildade, como Jesus agiu com o mais humilde dos seus servos. Por isso que a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós em Mateus 20, capítulo 20, versículo 28, que a missão de Jesus é servir
e dar a vida em resgate por muitos, para não ser servido, não para ser servido. Então Jesus veio para servir. Deus deixou toda a sua glória e se habitou entre nós. O Verbo se fez carne entre nós. Deus se habitou em nós, no meio de nós, como o Verbo se fez carne, Jesus Cristo. Deixou toda a tua glória e veio aqui como homem, como Deus, para experimentar nossas fadigas, para experimentar nossas lutas, e deu um grande exemplo para nós. Em vez de ele ser servido, foi ele quem serviu. Olha a grandeza, o amor de nosso Deus Todo-Poderoso para com o ser humano. Às vezes eu fico meditando, irmãos, às vezes nós somos, ignorantes, arrogantes. Nossa atitude, nossa ignorância, da nossa maldade, nós queremos mais que as pessoas servem nós do que nós servir aos outros. E o evangelho do Senhor é o contrário, como eu disse. Se você quiser subir, tem que descer, tem que se humilhar. E se quiser ser exaltado, tem que se humilhar. E nós precisamos se humilhar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Tirar todo o nosso orgulho, tirar toda a nossa arrogância, tirar tudo aquilo que impede o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. É nós se dobrar diante dos pés do Senhor Jesus. É nós se humilhar perante a potente mão do nosso Criador. E as pessoas hoje, elas às vezes não têm essa qualidade que Jesus nos mostrou, de nós estar sempre humildes. É melhor nós servir do que ser servido. Jesus deu esse exemplo ali, antes dele partir para o céu, antes dele morrer, uma morte vergonhosa de cruz, ele ensinando os seus discípulos o quanto é importante nós se tornar servos para servir. Às vezes a pessoa quer ser tão grande, melhor com os outros, mas esquecendo-se o que Jesus fez por nós. Foi uma cena emblemática. Nunca um ser tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Imagine você, o Criador do universo. Antes da sua morte, ele estava ali se curvando diante de pecadores, se curvando diante de grandes, se curvando diante de cobrador de impostos, se curvando diante até do seu inimigo que ia trair, mostrando o amor e a humildade que nosso Jesus tem. É preciso nós jogar toda a arrogância fora da nossa vida. É preciso nós despojar de tudo aquilo que tem entristecido o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você ler mais aqui na palavra do Senhor, depois da morte de Jesus, Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra, dando a missão para seus discípulos. E quando chegou ali no Evangelho de João 14, ele diz uma coisa para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Vou-os preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez,
os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conhecereis o caminho. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu para Tomé, o seu discípulo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmãos, aqui está o segredo de você ter uma vida íntima com Deus. O segredo de você ser um crente vitorioso no meio desse mundo tenebroso, mas você crê na sua salvação, que Jesus pagou um alto preço por você. E aqui mesmo nesse capítulo de João 14, 16, você vai ver que Jesus, olha, eu preciso ir para que o Consolador venha. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Ele se cumpriu lá no dia de Pentecoste, onde as pessoas receberam o Espírito Santo de Deus. E Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E para isso, Jesus me escolheu escolheu você para servir, para deixar de servir e ser servido. Como Jesus falou ali, Jesus não serviu, ele deixou de ser servido para servir. Então Jesus escolheu nós para servir. Ser humilde uns com os outros, amar uns aos outros, ser bondoso uns com os outros, ser compassivo uns com os outros, para que nós possamos fazer o papel que Jesus fez. Um ser tão grande, se fez tão pequeno para se tornar tão grande. Então imagine agora o Criador do mundo se curvar diante de pecadores para servir ali os seus discípulos. Se fez de pequeno. Então por isso eu digo, irmão, joga a ignorância fora, joga o orgulho fora e começa a servir. A melhor coisa é servir. E Deus foi preparar lugar para que onde Ele esteja nós também. Você acredita nessa palavra? Eu acredito. Se você crê nessa palavra, aceite Jesus agora como seu Salvador da sua vida. Crê no seu Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, não esquece dessa palavra, que o evangelho que Jesus pregou é esse. Se você quiser subir, você tem que descer. Se você quiser ser exaltado, você tem que se humilhar. Este é o evangelho que Jesus deixou para nós continuar essa nossa jornada servindo uns aos outros, com amor, benignidade, hospitalidade, né? Ser hospedeiro, ser bondoso. Se você deixar Jesus entrar dentro de você, você se torna uma criatura, pela misericórdia de Deus, você vai se tornar uma criatura que vai aprender a amar uns aos outros e deixar o orgulho de lado, jogar o orgulho fora, se esvaziar. É isso que Jesus quer de mim e de você, para que nós possamos triunfar aqui a cada dia mais, se alegrar com o Senhor Jesus, e Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus te abençoe. Dá um joinha, compartilha o Evangelho. Que Deus abençoe você e toda a tua família. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até uma outra rica oportunidade. Se o Senhor assim me permitir, estarei trazendo novas mensagens para você. E a palavra de Deus fala primeiro com a gente. E essa lição, essa palavra falou comigo. E eu creio que falou com você também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.